sobre a armadura do crente, né? O crente, ele tem que estar revestido da armadura de Deus. Amém, igreja? Para que possamos vencer as ciladas, as armadilhas do diabo. Nós temos que estar revestido da armadura de Deus. Amém? Vamos pôr de pé, vamos fazer a leitura deste texto. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos, com toda a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Oremos. Pai querido, Pai de amor, fale aos nossos corações esta noite, Pai, que a Tua palavra, Pai, ela possa nesta noite falar aos nossos corações poderosamente, porque a Tua palavra é o Teu Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus. Que esta palavra poderosa, ela possa vir ao encontro, Senhor Deus, das nossas necessidades, e que esta palavra também ela possa nos ensinar, nos corrigir, nos instruir, e que esta palavra que vem do alto céus, ela possa nesta noite, se há alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus, que esta noite possa ser uma noite em que vidas possam receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Fale aos nossos corações, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é: Igreja, vista a armadura de Deus e derrote o inimigo. É o tema da mensagem desta noite. Igreja, vista a armadura de Deus e derrote o inimigo. Irmãos, sem a armadura de Deus, nós não conseguimos derrotar o inimigo. A Bíblia diz que o inimigo ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor Deus. E é um terço dos anjos que estavam no céu foram expulsos do céu. E um terço são demônios. Eles estão aí, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E está ao nosso derredor. E nós temos que estar sempre, irmãos, vigiando. E o texto diz, irmãos, que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra carne nem sangue, não é contra homem, homem versus homem. Nossa guerra não é contra homem. Nossa guerra não é contra carne, nem sangue. Mas a nossa guerra é espiritual. E se você nessa noite, meu irmão, estiver revestido dessa armadura, você vai vencer. Vai vir as lutas, as tribulações, as aflições, e você vai vencer, porque a Bíblia diz que a igreja em Cristo Jesus ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus. O Senhor Jesus ele disse: eu venci o mundo
e vós também vencereis o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Meu irmão, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Você já recebeu autoridade de Deus, autoridade do Senhor? E agora você precisa saber usar esta autoridade para que o inimigo não tenha domínio sobre você, sobre a sua vida. Vivemos em uma guerra espiritual. E se quisermos ser vitoriosos, devemos usar a armadura de Deus. Irmão, se você quer ser vitorioso, você que já aceitou Jesus, você que já tem o seu nome escrito no livro da vida, se você quer ser vitorioso, você precisa nessa noite de se revestir da armadura de Deus. Porque é uma guerra espiritual neste mundo. Nós não vemos, irmãos, os seres celestiais, mas há seres celestiais neste mundo, anjos, que estão ao nosso redor nos protegendo, nos livrando do mal. E há neste mundo também uma terça parte dos demônios que foram expulsos do céu. E eles estão bramando como um leão. E se ele achar uma brecha na vida do cristão, ele entra. E quando o inimigo entra, ele destrói lares, famílias, vidas. Por este motivo, nesta noite, meu irmão, você que já é salvo, você que já tem o seu nome escrito no livro da vida, você precisa de se revestir da armadura de Deus. Irmãos, nesta noite nós vamos ver que devemos fazer. O que devemos fazer para termos a vitória nesta vida? Para termos a vitória. Primeira coisa que temos que fazer é revestir o tempo, reserve um tempo para Deus. Primeira coisa que você precisa fazer, primeiro tópico da mensagem desta noite, reserve um tempo para Deus. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Irmão, nós precisamos de estar fortalecendo. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. O próprio Senhor ia para o Getsêmani para estar sós com o Pai. E nós precisamos, irmãos, de estar fortalecendo no Senhor. Precisamos, reserve um tempo para Deus. Para você vencer, irmãos, você precisa estar sós com Deus. Você já parou hoje e entrou no seu quarto, no seu aposento, fechou a porta e ficou ali lendo a Bíblia, estudando, falando com Deus, ouvindo Deus? Você fez isso hoje? Hoje, irmãos, eu fechei o quarto não, né? Teve um momento que eu deixei a porta encostada e fiquei ali um tempão lendo a Bíblia e meditando na palavra, a sós com Deus. E o Senhor Deus, Ele vai falando aos nossos corações. Ele vai revelando a sua palavra a nós. Reserve um tempo para Deus. O versículo 10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos de ter tempo para Deus. O próprio Senhor Jesus, Ele ia para o Getsêmani, jardim de oração. O próprio Senhor ia para o Getsêmani, Ele ia ali, Ele ficava a sós com o Pai. Talvez o Senhor Jesus, Ele ficava ali horas e mais horas. Talvez Ele ficava ali, eu não sei, um dia todo falando com o Pai. E o Pai falava com o Filho ali no jardim do Getsêmani, Ele estava orando, falando com o Pai, né? E o Pai estava dizendo ao Filho: Filho, você é meu Filho amado, em quem tenho prazer em você. E o Filho estava ali falando com o Pai, pedindo ao Pai: Pai, eu estou sendo perseguido, Pai, estão me perseguindo. E o Filho, irmão, já ia ser entregue a Anás, a Caifás e a Pilatos, e ele iria morrer por nós pecadores em uma cruz, na cruz do Calvário, e ele precisava de estar sós com o Pai para vencer. Para que naquele momento de grande aflição, quando ele ora ao Pai, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste?
E ele estava sabendo que estava chegando a hora dele morrer por nós, pecadores. Mas Jesus, ele precisava de estar sós com o Pai. E eu e você também precisamos, irmãos. A igreja precisa, para vencer este mundo de pecado, nós precisamos de nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Precisamos de estar sós, orando, jejuando, subindo aos montes. Precisamos de estar sós, examinando as Escrituras, porque o Pai vai estar nos fortalecendo e nos fortalecendo na força do seu poder. A Bíblia fala também sobre Moisés. Moisés, ele subiu ao monte para falar com Deus. Moisés, às vezes, ele ficava ali, irmãos, dias no monte. Não só um dia, talvez dias. Quando Moisés subiu para Deus falar com ele, Deus dá a ele os 10 mandamentos, Moisés, ele ficava ali um tempão, horas e mais horas, dias no monte, ouvindo Deus, Deus falando com Moisés, Deus dando a Moisés ali os 10 mandamentos. E nós precisamos de estar sós com Deus. Como é bom, irmãos. Eu gosto de subir ao monte para falar com Deus. Quando a gente sobe no monte, a gente está sozinho ali. Não tem carro, barulho de carro. Nem muitas pessoas falando. A gente sozinho com Deus. Talvez 2 ou 3 pessoas. E ali a gente fica ouvindo Deus falar conosco. E nós também falamos com Deus. Você tem preservado um tempo para falar com Deus, o Pai? Se ainda não tem, irmãos, faça isso. Para vencermos o mundo e vencermos o maligno, nosso inimigo, precisamos de fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O segundo tópico da mensagem desta noite, irmãos, vista a armadura de Deus. Versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, vista a armadura de Deus. Vista toda a armadura de Deus para ficar firme contra a astuta cilada do diabo. Este é o segundo passo para derrotar o inimigo. Deus nos deu de presente a sua armadura, mas só saber disso não basta. A Bíblia diz que temos que vestir toda a armadura de Deus. Às vezes tem crente que só sabe que tem armadura, mas ele não veste a armadura. O soldado, se não vestir a armadura, o soldado romano, ele precisava de um capacete, ele precisava da couraça. A couraça era aquela roupa que vestia o seu peito, né? Ele precisava também do escudo, soldado romano, do cinto, da espada, e os pés também ao parca. Ele precisava de toda a armadura, porque quando vinha um soldado inimigo, ele tinha o escudo, e o escudo defendia o soldado romano, né? Quando alguém jogava uma lança, ele colocava o escudo, e o escudo não deixava o soldado romano sofrer nenhum ferimento e nem morrer. E nós temos, irmãos, que estar vestindo essa armadura. A Bíblia diz que temos que vestir toda a armadura. Que seja, você precisa ser revestido de sua nova natureza em Cristo e abrir mão da velha natureza. Sabia, irmãos? Isso é vestir da armadura. Nós precisamos, irmãos, você precisa de ser revestido da sua nova natureza. Em Cristo Jesus, você é imagem e semelhança do Senhor. Você é nova criatura em Cristo Jesus. E precisa de abrir mão da velha natureza. Sabia? Nós cristãos, nós andamos agora com vestes brancas, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A nossa roupa, ela foi embranquecida pelo sangue de Cristo Jesus. Aquela roupa cheia, suja do velho homem, aquela roupa, irmãos, Jesus tirou de nós e nós nos revestiu de uma roupa branca, porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Irmãos, nós temos que revestir
do novo homem. E o velho homem morreu. Morreu quando nós aceitamos Jesus, ele morreu. E quando fomos batizados, ele foi sepultado. E agora nasceu um novo homem, um homem que obedece a Deus, um homem que serve a Deus em espírito e verdade, uma mulher que é uma verdadeira adoradora, uma mulher sábia, uma mulher que edifica o seu lar. E nós temos que revestir, irmãos, dessa vestimenta que Deus nos dá para vencer as astutas ciladas do inimigo, do diabo. Geralmente nós temos, irmãos, nós temos o trabalho de colocar armadura e logo em seguida a retirar. Sabia que tem muitos crentes que colocam a armadura e logo em seguida tira a armadura? Meu irmão, não. Você não pode retirar a armadura de Deus. Ela tem que continuar na sua vida te protegendo das astutas ciladas do diabo. Há muitas pessoas que vestem a armadura e tiram. Aí ele é uma presa fácil do diabo quando ele tira a armadura. O diabo está bramando como leão. Quando você tira a armadura, o diabo ele acha uma brecha na sua vida, ele entra na sua vida e destrói a sua vida, destrói a sua família, destrói o seu lar. E ele veio matar, roubar e destruir. João 10:10 está escrito que o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim, o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna. E ele está roubando. Quantas pessoas, irmãos, que o diabo tem roubado a paz. Pessoas que vivem sem paz hoje, porque quando eram servos do Senhor, quando estavam na igreja, tinha paz. Agora estão no mundo, estão vivendo sem paz. Ele veio roubar. Ele veio matar. Quantas vidas têm sido ceifadas, porque o inimigo ele veio para ceifar vidas. Quantas pessoas estão partindo para a eternidade sem Deus, porque o diabo ele veio ceifar, ele veio matar, ele veio destruir vidas. Ele veio roubar, matar e destruir. Quantas famílias têm sido destruídas? Porque a família deu uma brechazinha para o diabo, ele entrou e ele tem destruído. E ele faz isso. Geralmente nós temos o trabalho de colocar armadura e logo em seguida retirar. Mas se quisermos ser vitoriosos contra o pecado e contra o diabo, devemos de vigiar e não voltar a retirar a armadura. E não podemos olhar para trás. E não podemos voltar à velha natureza do homem. Se queremos ser vitoriosos, nós temos que estar vigiando, temos que estar com a armadura. Não podemos retirar a armadura. Irmãos, há tantos crentes retirando a armadura. Crentes que estavam na igreja, pregavam. Crentes que estavam na igreja cheio de unção. Retirou a armadura, hoje estão no mundão de pecado. Estão no mundão de pecado, né? E o diabo está escravizando crentes que eram bênção na igreja e hoje estão no mundão. Terceiro tópico da mensagem dessa noite. Conheça o seu inimigo, irmão. Nós temos que conhecer o nosso inimigo. Versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos que conhecer o nosso inimigo. Nosso inimigo, irmão, não é homem. Eu não tenho, irmão Dico, nenhum inimigo aqui na terra, nenhuma pessoa. Todas as pessoas aqui da terra são meus amigos. Não tenho inimigo. Só tenho amigos aqui na terra. Mas o meu inimigo é o inimigo dos irmãos, é o inimigo de nossa alma, é o nosso adversário. Todos nós temos este inimigo. Ele é o nosso inimigo. E ele 24 horas ele quer ceifar a sua vida. Ele quer destruir a sua família 24 horas. Este é o nosso inimigo. O diabo. Conheça o seu inimigo. O terceiro tópico da mensagem desta noite. Não deixe que o diabo te iluda, fazendo você pensar que ele não está por trás das lutas que você enfrenta. Sabia, tem muitas pessoas que dizem assim: ah, nem tudo que acontece é o diabo. Não é o diabo. É o diabo. Já vi tantas pessoas falarem assim: ah, isso daí estão culpando o diabo, mas não é o diabo. É o diabo. As pessoas estão até defendendo o diabo nos dias de hoje.
Uma família foi destruída, e a pessoa, não, isso daí não foi o diabo, não, ela foi destruída, essa família, por causa do João, ou por causa da Maria. Não, irmãos, é o diabo, o diabo. Você acha que não? Tudo que acontece nesse mundo, no reino espiritual, toda maldade, toda malícia, tudo de ruim, por trás está o inimigo. Não deixe que o diabo te iluda, ele está iludindo as pessoas. Ele está iludindo, fazendo você pensar que ele não está por trás das lutas que você enfrenta. Ele é mentiroso, é o pai da mentira, é enganador. Ele é mentiroso, enganador e irá tentar te destruir, sem que você perceba que é ele. Ele faz isso. Ele é enganador, ele vai tentar te destruir e você vai falar que não é o diabo, não é o inimigo. Você sabia, tem pessoas que estão nas drogas. Está lá um caquinho de homem nas drogas. E ele fala que não é o diabo, não. É o inimigo, sim. Pessoas que estão ali presas na casa de custódia. Presa porque matou, porque roubou, porque traficou. Aí fala que não é o diabo sim. Ele está bramando como um leão buscando a quem possa tragar. E no mundo espiritual, irmãos, existem os anjos do Senhor que estão ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando do mal. Mas existem, irmãos, muitos milhões de demônios aqui na terra. E eles querem te destruir sim. Destruir a sua família, destruir a sua vida, destruir tudo que você tem, tirar a sua paz. E se você não vigiar, irmãos, ele vai fazer isso. Se você não vigiar, ele faz. Ele vai fazer. Porque, irmãos, tantas pessoas que foram destruídas pelo inimigo. Quantas famílias que foram destruídas pelo inimigo. Sabe por quê, irmão? Nós temos que vigiar e orar. Nós temos que orar sem cessar. Nós temos que revestir a armadura de Deus. Mas se você estiver com a armadura de Deus, meu irmão, entender que a sua luta é espiritual e não física, a sua vitória está garantida. Sabia, irmãos? Mas se você estiver com a armadura de Deus e entender que a sua luta é espiritual e não física, a sua vitória está garantida. Meu irmão, você tem que estar com a armadura de Deus. Aí você vai vencer. O diabo ele vai querer entrar na sua vida, mas vai falar assim, na cabeça eu não entro, porque tem o capacete da salvação. E o capacete de salvação é a palavra de Deus. E aquele crente está cheio de Deus na cabeça dele. Ele não pensa nada errado, não pensa nada que entristece o Espírito Santo de Deus. A cabeça dele só pensa em Deus, nas coisas de cima, só está meditando, examinando a palavra de Deus. Então, aquele crente, o capacete da salvação na cabeça daquele crente, e ele está cheio de Deus na sua vida, na sua mente, e o inimigo não consegue entrar na vida dele, porque Deus está com ele. A mente dele só pensa nas coisas de cima, nas coisas do alto. A mente dele, irmãos, é um verdadeiro adorador, um servo de Deus que adora o Senhor em espírito e verdade. O inimigo vai querer entrar na mente do cristão, ele não vai conseguir. Não vai achar brecha, porque é um servo que está com o capacete da salvação. E nós temos que estar com esse capacete, irmãos, cheio de Deus em nossas mentes, cheio de Deus em nosso intelecto, cheio de Deus, irmãos, em nosso raciocínio, pensar só nas coisas do alto e não nas coisas aqui dessa terra. O quarto tópico da mensagem desta noite, irmãos, e já concluindo a mensagem, fique firme, versículo 13. Versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos todos ler juntos? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Fique firme, irmãos. Amém? Nós temos que estar firme.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele exortando a igreja em Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, haverá recompensa no céu. O apóstolo Paulo fala sobre firmeza, nós temos que estar firme, não podemos vacilar, irmãos, nós temos que estar vigiando, com os nossos olhos bem abertos, vigiando e orando também. Nós temos que ser bons soldados de Cristo, temos que estar com o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, os pés na preparação do evangelho da paz, né? Temos que estar preparados, irmãos. Nós temos que estar cheios de Deus em nossas vidas. O inimigo ele vai querer entrar, ele vai falar: não entro na vida da Núbia, que é uma verdadeira adoradora. Não entro na vida do irmão Jonas, é um servo fiel ao Senhor Deus. Não entro na vida de Giovanni, é um verdadeiro adorador. Não entro na vida da Lene. A Lene é uma serva fiel ao Senhor. Nós temos que estar revestidos, firme. Fique firme, igreja. Meu irmão, fique firme. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Olhe para Jesus e siga-o. Ele é autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, porque olhou para trás. E a Bíblia nos adverte que nós não podemos olhar para trás. E não podemos olhar, às vezes, nem para a esquerda, nem para a direita. Temos que olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Meu irmão, fique firme, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Olhe para Jesus e siga-o. Siga-o. Obedeça-o. Seja fiel ao Senhor Deus. Vivam a vida de um verdadeiro adorador, uma vida consagrada, uma vida em santidade, uma vida longe do pecado. O cristão precisa dessa armadura para vencer o diabo, para vencer o mundo espiritual, porque a nossa luta é espiritual. E temos que estar, irmãos, com essa armadura, capacete da salvação, que é a palavra de Deus, espada do Espírito, que também é a palavra de Deus, couraça da justiça, era a roupa que o soldado romano usava para proteger ele na guerra. Temos também, irmãos, que ter o cinto da verdade. O soldado precisava do cinto para colocar ali a sua espada e para segurar também a sua roupa. E temos que estar com esse cinto da verdade. O cristão ele tem que ser verdade. João capítulo 8, versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. O cinto da verdade. Nós temos que ser verdadeiros, irmãos. Cristão, o dizer dele tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. O cristão também precisa se revestir do escudo da fé. O escudo era usado para a defesa do soldado romano. E esse escudo, irmãos, ele serve para apagar todos os dados inflamados do maligno. É usado o escudo da fé. O inimigo ele tem os seus dados, irmãos, inflamados. Ele tem as suas artimanhas, as suas ciladas. E o inimigo ele quer destruir, ele quer dar uma rasteira no cristão, ele quer derrubar o cristão. Mas se você estiver com o escudo da fé, o inimigo ele vai querer chegar e você vai se proteger. Vai estar se protegendo. O inimigo vem, você se protege. O inimigo vem novamente, você está com o escudo se protegendo. E esse escudo, irmãos, nós temos que ter ele. Esse escudo da fé, né? Para apagar os dados do maligno, é usado o escudo da fé. Esse escudo, irmãos, ele derrota o inimigo. E por último, irmãos, precisamos também estar calçados os pés na pregação do evangelho da paz. Nossos pés têm que estar calçados na pregação do evangelho da paz.
cristão ele tem que estar revestido de toda esta armadura. Aí o inimigo ele vai chegar na vida do cristão, ele vai dizer: eu não posso entrar na vida deste homem de Deus, dessa mulher de Deus, deste homem de oração, dessa mulher de oração, deste homem que jejua, deste homem que é um verdadeiro adorador. Ele está cheio de Deus em sua vida, a sua mente está cheia de Deus, o seu coração está cheio de Deus, ele está com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, e o inimigo vai querer entrar e não vai achar brecha. Amém, igreja? Não vai achar brecha, irmãos. Assim viveu os servos do Senhor no passado: Elias, Eliseu, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, o apóstolo Paulo, os discípulos do Senhor. Eles não deram brecha para o inimigo e foram vitoriosos enquanto viveram aqui na terra. Concluindo, irmãos, a mensagem desta noite: havendo feito tudo isto, ficai firmes, irmãos. Não podemos olhar para trás e nem voltar para o mundo de pecado, pois somos de Cristo Jesus e servimos a Ele, e temos que ser fiel a Ele até o fim. Até o fim. Não podemos, irmãos, olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Até o fim, meu irmão, fique revestido desta armadura de Deus. Até o fim, meu irmão, não tire a armadura de Deus. Não tire a armadura de Deus. Tem crente tirando a armadura de Deus. Por isso está sendo presa fácil do inimigo. Estão tirando a armadura de Deus, não lê a Bíblia mais, não ora mais, não jejua mais, não sobe os montes mais, não é um verdadeiro adorador, não consagra a sua vida mais, não vive uma vida em santidade mais, não vive uma vida em obediência mais a Deus. Aí é presa fácil do inimigo. Não tire a armadura de Deus. Permaneça com essa armadura: capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, escudo da fé, pregação do Evangelho, preparação do Evangelho da paz, né? Nós temos que estar com essas armaduras, revestidos dessa armadura. Nós não podemos, irmãos, tirar as armaduras. Capacete da salvação, o crente tem que permanecer com ele. Escudo da fé, nós nos defendemos com esse escudo da fé. Espada do Espírito, nós temos que estar com ela. Cinto da verdade, temos que estar com o cinto da verdade. Couraça da justiça. E a preparação preparação do Evangelho da paz. Nós temos que ter, não podemos, irmãos, de maneira nenhuma ser presa do inimigo. Temos que estar calçados os pés na pregação do Evangelho da paz. Não podemos, irmãos, deixar essas armaduras. Nós temos que estar calçados os nossos pés também com a pregação do Evangelho da paz. Porque, irmãos, se nós estivermos revestidos com essa armadura, nós vamos vencer. E o Senhor Jesus, ele disse assim para os seus servos e para nós também: eu venci o mundo e vós também vencereis o mundo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Mas permaneça, meu irmão. Permaneça servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Permaneça, meu irmão, na igreja. Não saia da comunhão aqui da igreja. Permaneça, meu irmão, sendo um bom crente, um crente que venha servir a este Deus e dar bom testemunho. Permaneça, meu irmão, adorando ao Senhor até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas permaneça. Porque há muitos cristãos que estão tirando a armadura de Deus, são presas fáceis do inimigo. E há muitos pastores que estão no mundo de pecado, membros de igreja que voltaram para o mundo porque retiraram a armadura de Deus. Porque não estão mais vestindo a armadura de Deus. Não estão mais com a armadura de Deus em seu corpo. Tiraram a armadura de Deus. E por este motivo o inimigo tem destruído famílias de crentes. O inimigo tem destruído, vida de crentes.
O inimigo tem levado crentes para o mundo de pecado porque eles tiraram a armadura de Deus. Mas nesta noite, eu exorto a igreja, eu peço ao meu amado e querido irmão, não tire a armadura de Deus. Não tire a armadura de Deus. Fique com essa armadura, fique firme, servindo a este Deus em espírito e em verdade. Convido a igreja a se colocar de pé e nós vamos estar orando neste momento. E eu quero fazer um pequeno apelo. Alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu Jesus em seu coração, eu desejo orar por você aqui nesta noite. Alguém